Olá amigos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para gravar mais este vídeo da série Será. Como os pastores costumam pregar nas suas denominações, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Será? Será que quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, ele estava se referindo ao diabo, como os pastores costumam ensinar? Vamos ver o que está escrito em João capítulo 10, no versículo 10. O ladrão, veja que não está escrito diabo, está escrito o ladrão. Não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bem, aqui você já vê que há um erro grande, porque os pastores eles trocam a palavra ladrão e usam a palavra diabo. Mas será que no contexto dessa mensagem Jesus estava se referindo ao diabo? Vamos ver onde ela começa, lá no versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Então você veja que aqui Jesus está se referindo a alguém, a uma pessoa. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Nesse capítulo 10 de João, Jesus dá vários ensinamentos, não só com respeito a falar sobre o ladrão, que daqui a pouco nós vamos dizer quem é esse ladrão, mas ele fala sobre muitas outras coisas. Uma delas aqui, ele está falando sobre conduzir para fora. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Para fora de quê? Para fora do sistema, o sistema religioso ao qual as pessoas faziam parte na sua época, que era o judaísmo, representado pelos fariseus, pelos saduceus, e haviam outros grupos também religiosos da época. Então Jesus, o que ele fazia? Ele chamava essas pessoas para saírem desses grupos e segui-lo. Seguir o evangelho que ele estava ensinando, um evangelho puro, simples, sem rituais, sem esse monte de ordenanças, sem esse monte de imposições que nós vemos hoje em dia. Continuando, diz assim, olha: depois de conduzir para fora, mais uma vez, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então veja que depois que ele tira as pessoas do sistema, da religião a qual elas fazem parte, então ele passa a ser o guia, ele passa a dar a direção, ele se torna o pastor dessas pessoas, que é o que nós vamos ver aqui mais adiante. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam. Olha só. Veja que bacana, né? Jesus falou através dessa parábola das ovelhas, e os religiosos da época não conseguiram entender o que era que Jesus estava falando para eles. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, aí Jesus teve que tentar explicar novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Veja só. Então Jesus está dizendo que vieram muitos antes dele, se dizendo pastores. Antes de Jesus, antes de Maria,
engravidar do Senhor Jesus, houve um período de mais ou menos 400 anos em que Deus parou de falar com a humanidade. E nessa época surgiram muitos profetas, falsos pastores, tentando enganar o povo. E é por isso que Jesus aqui ele faz questão de mencionar que todos que vieram antes dele são ladrões, são salteadores, são mercenários. Diz assim, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Veja que interessante, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Quer dizer, à medida que a pessoa está entrando no Senhor Jesus, entrando nos ensinamentos dele, no evangelho dele, automaticamente ela está saindo da religião, do sistema ao qual ela fazia parte. E uma vez saindo desse sistema e entrando no evangelho que ele ensina, essa pessoa vai achar pastagem, ou seja, o sustento, aquilo que ela precisa para viver não só aqui nessa vida, mas na eternidade. E aí vem o versículo chave, usado de maneira equivocada pelos pastores. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós já falamos sobre esse vida em abundância, que não tem nada a ver com prosperidade nem vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Muitos falsos pastores dizem que porque trabalham muito em função das pessoas, eles são os bom pastor. Eles estão dando a vida deles pelas ovelhas, pelas pessoas. Só que isso aqui não quer dizer nada do que o que eles fazem. Esse dar a vida é no sentido literal. Jesus estava dizendo que ele ia morrer, ele ia dar a vida dele, ele ia morrer pelas ovelhas, ou seja, pelo povo, para perdoar os nossos pecados. Então esse dar a vida pelas ovelhas é no sentido literal, é morrer mesmo. É a morte de cruz que ele ia receber. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então você veja que aqui ele não está falando nada de diabo. Ele está falando de alguém que se diz pastor. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Está vendo? Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não são de Israel, não fazem parte do povo de Israel. Quer dizer, são as ovelhas do Japão, da China, da Europa, daqui do Brasil, ou seja, dos outros países, dos outros apriscos. E essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, e não vários rebanhos, várias denominações. Jesus fala de unidade, ele diz, assim como eu sou um com o Pai. Então ele fala de unidade, vocês têm que ser um. O rebanho é um e o pastor também é um, é ele. Ele é o único pastor, não existe pastor. Todos que se dizem pastores hoje em dia, na verdade são esses ladrões, são esses mercenários. E é desses que Jesus fala aqui no versículo 10. Esses são os ladrões e eles transferem essa culpa para o diabo. Mas que na verdade Jesus não está falando coisa nenhuma do diabo, está falando é deles mesmo, desses falsos pastores, mercenários. Mercenários por quê? Mercenários porque eles ganham dinheiro,
para fazer o seu trabalho. O mercenário é remunerado, o mercenário é pago, o mercenário cobra para fazer um determinado serviço. E esses pastores são assalariados, esses pastores cobram para pregar, recebem salário, assim como os cantores são outros mercenários, porque dizem estar levando a palavra de Deus através da música, mas cobram milhares de reais para fazer shows, cobram por CDs, cobram para aparecer, cobram por tudo, são mercenários. Então é desses que Jesus está falando aqui em João 10:10. Esses são os ladrões que vieram para matar, roubar e destruir, e não o diabo. Então, eu espero que através dessa explicação, desse vídeo, você tenha aprendido mais um pouco e assim deixe de ser enganado por esses falsos pastores. Deixa Jesus tirar você para fora desse aprisco que você está vivendo, dessa religião, dessa denominação que você faz parte. Saia disso, venha para fora, deixa Jesus ser o seu único pastor, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te guiar, e eu tenho certeza que você vai achar pastagem, nada vai te faltar, nem aqui, nem na eternidade, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus.